Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitário Esportivo hoje, terça-feira, dia 9 de outubro. Ao meu lado, ela, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Messi Madeira. E no boletim esportivo de hoje, notícias sobre o judô. Tem convocação para a primeira seletiva do Projeto Rio 2016 e tem piauiense envolvido. Tem também notícias sobre badminton, tem do Lucas Alves e tem notícia, claro, do atletismo. Temos problemas aí no atletismo piauiense. Também várias novidades a respeito do UFC que acontece nesse final de semana. No Bola na Rede, vamos falar das notícias do futebol. Vamos falar do que tem de novo. Vamos falar de seleção de futsal, que o técnico da seleção vai ter que lidar agora com os preparativos já para o Mundial, com alguns desfalques. A gente vai já falar para vocês. Tem notícia do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro ontem que fez uma manifestação incrível pedindo a vinda do Alex pro time. Vocês vão saber daqui a pouquinho também. Tem também proposta pro Filipão. O Filipão, quem sabe, volta a Portugal. Tem também o Neymar no segundo lugar do ranking da Federação Internacional de Estatística e História do Futebol. E é isso, a gente vai chegar daqui a pouquinho para falar para vocês. O Universitário Esportivo está no ar. Não importa não, se é pop, se é rock, se é samba, seja o que for. Se é pop, hip-hop, reggae, se é jazz, pagode, o seu estilo aonde for. O importante é a qualidade. Altec, alta tecnologia em estúdio. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E vamos começar o nosso boletim esportivo falando de judô, porque a comissão técnica da seleção brasileira definiu a lista de participantes na primeira seletiva nacional para formar a seleção para as Olimpíadas do Rio em 2016. A seletiva acontecerá nos dias 15 e 16 de dezembro em São Paulo, no Esporte Clube Pinheiros, e terá participação de 79 atletas, vencedores de 5 eventos nacionais e indicações técnicas. Foram convocados os vencedores da Seletiva Nacional Sub-20, Troféu Brasil, Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-23 e Campeonato Brasileiro Sênior. Os atletas da Seleção Olímpica de Londres 2012 e da Seleção Brasileira da temporada 2011-2012, que no ranking mundial da Federação Internacional de Judô, emitidos após o Grand Prix de Abu Dhabi, se encontrarem até o 22º lugar no masculino e até o 14º lugar no feminino, sem descartes, estarão dispensados da seletiva. Sendo assim, até o momento estão garantidos na Seleção Brasileira 2013 Sara Menezes, Érica Miranda, Mariana Silva, Maria Portela, Mayra Aguiar, Maria Suelen Altman. Também constam Felipe Quitadai, Leandro Cunha, Leandro Guilheiro, Thiago Camilo, Luciano Correia, Renan Nunes, Rafael Silva, Daniel Hernandes e Davi Moura. E um dos convocados para a seletiva é o piauiense Antônio Fabrício, que venceu o Brasileiro Sub-20. Antônio Fabrício Alves, que vai disputar a vaga diretamente com Breno Alves, Diego Santos, Eric Takabatec e Nicolas Santos, Felipe Pelim e Robson Irata, na categoria até 60 quilos. Tá aí o judô brasileiro já se preparando para as Olimpíadas e o Piauí mais uma vez figurando aí com a Sara e com o Antônio Fabrício também. Vamos ver o que a gente vai ter de resultado aí positivo. Lembrando que o Antônio Fabrício é o único nordestino, o único judoca nessa categoria até 60 quilos que saiu aí, tirou na verdade o foco do eixo Sudeste-Sul, porque a maioria são paulistas, tem um de Santa Catarina e o outro do Rio Grande do Sul. O Antônio Fabrício é o único representante do Nordeste, o único representante do Piauí nessa seletiva que vai acontecer em dezembro.
Vamos seguir, vamos falar agora de atletismo, porque no fim de setembro, uma delegação formada por 16 jovens atletas piauienses brilhou no Troféu Norte e Nordeste de Menores de Atletismo em Fortaleza. No próximo fim de semana, 5 das promessas que brilharam na capital cearense têm um novo compromisso: o Campeonato Brasileiro de Menores de Atletismo em Maringá, no Paraná. Mas 3 deles enfrentam problemas com falta de patrocínio. Lilian Raquel Bandeira Rocha, Paulino, André Ferreira Costa e Bárbara Beatriz Souza Santos Costa tiveram as suas passagens para Maringá custeadas pela Universidade Estadual do Piauí, mas correm atrás de patrocínio para outras despesas. Juntos, Lilian Raquel, Bárbara Beatriz e André Pereira conquistaram 4 medalhas no último Norte-Nordeste de Atletismo de Menores. Lilian foi ouro no arremesso de peso e bronze no arremesso do disco, enquanto Bárbara foi ouro nos 3.000 metros rasos e André foi ouro no lançamento de dardo. Além de Lilian Raquel, Bárbara Beatriz e André Pereira, outros 2 piauienses vão disputar o Campeonato Brasileiro de Menores. Os velocistas Leonardo Rosa Cunha, que foi ouro nos 100 metros rasos no Norte-Nordeste, e Lia Raquel dos Santos Carvalho, ouro nos 200 metros rasos e ouro no revezamento medley. O 37º Campeonato Brasileiro Caixa de Menores de Atletismo vai ser disputado nos dias 13 e 14 de outubro no estádio Willie Davis, na cidade de Maringá. A competição vai reunir os 10 primeiros colocados em cada uma das provas individuais do ranking brasileiro da categoria até 17 anos, além de atletas inscritos pelas federações. Tá aí notícias aí trazidas pelo Flávio Meirelles. Flávio Meirelles está sempre atento e, mais uma vez, problemas de patrocínio e atletas do Piauí, né? Mais uma vez, os atletas piauienses sempre sofrendo com a questão de patrocínio e essa impossibilidade, na maioria das vezes, de conseguir participar de competições nacionais. É complicado. Ver se o pessoal daqui, empresários, o próprio governo, alguém para ajudar esses atletas a irem para a competição, porque eles realmente precisam. Lembrando que eles têm o patrocínio da UESP para a competição, mas precisam de uma ajuda de custo para outras despesas que eles vão ter no decorrer da competição, na estadia por um outro estado. Enfim, eles não estão em casa, eles não vão poder se virar tão bem se não tiver uma ajuda aí para eles. E vamos falar agora de badminton, porque o piauiense Lucas Alves acerta os últimos detalhes antes da sua estreia no 17º Campeonato Pan-Americano Adulto de Badminton, que acontece na próxima sexta-feira, quando ele e a paulista Mariana Pedrol de Freitas encaram os canadenses Derek Eng e Bruce Alex no torneio de duplas mistas da competição. Lucas Alves encara o Pan-Americano como um teste de fogo, já que ele ainda se recupera de uma lesão sofrida no joelho. Lucas Alves integra a seleção brasileira de badminton ao lado de Alex Chong, Daniel Paioli, Ítalo Halber, Luiz dos Santos Júnior, Fabiana da Silva, Mariana Pedrol Freitas, Paula Beatriz Pereira e Yasmin Curry. A também piauiense Gabriele Cavalcante até chegou a ser convocada para o Pan-Americano, mas acabou ficando de fora da competição por problemas na documentação. O 17º Campeonato Pan-Americano Adulto de Badminton acontece em Lima, no Peru, e conta com a participação de atletas da Argentina, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Peru e República Dominicana. Lembrando que a competição teve início ontem e vai prosseguir até o próximo domingo, dia 14. Aí a situação da Gabriele, que ficou aí complicada, ela acabou ficando de fora, foi convocada, teve problema nessa documentação, a gente não sabe se foi problema com a Confederação Brasileira ou se foi problema aqui na federação. Infelizmente, ela não vai poder participar, vamos esperar um bom resultado, claro, do Lucas. Então, vamos falar agora sobre a Dani Piedade que ainda sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, isquêmico, mas está se recuperando bem. Pelo menos é a notícia que vem aí da Confederação Brasileira de Handebol. Ao que tudo indica, foi um susto, um grande susto, no sábado, quando a pivô Dani Piedade sofreu um derrame antes de um jogo amistoso na Eslovênia. A reação das companheiras de clube foi de pânico. Levada para o hospital, a jogadora de 33 anos que defende a seleção brasileira de handebol se recupera bem de um acidente vascular cerebral isquêmico. O dirigente do CRIM Ljubljana, Goran Dujic, se mostrou bastante animado com a recuperação da atleta.
Dani sentiu tonturas e perdeu os sentidos durante o aquecimento das equipes antes do amistoso no sábado. Levada para o Hospital Clínico Universitário de Ljubljana, ela se submeteu a uma bateria de exames. O dirigente informou que a brasileira já está conversando normalmente e com as visitas tem a aparência saudável. Ele evitou fazer previsões sobre o retorno da atleta às quadras e disse que a causa do derrame ainda é desconhecida. Em comunicado da Confederação Brasileira de Handebol, o médico da seleção, Dr. Leandro Gregotti Lima, também festejou a melhora da jogadora e disse inclusive que ela chegou a ligar para casa para tranquilizar a família. Em agosto desse ano, Dani defendeu o Brasil nas Olimpíadas de Londres. O grupo comandado pelo técnico dinamarquês Morten Solback avançou na primeira colocação de sua chave, mas foi eliminado pela Noruega nas quartas de final ao perder por 21-19. O médico da seleção brasileira, que também está lá acompanhando essa recuperação da Dani, e bom saber que ela está se recuperando bem. Foi realmente um susto muito grande ela acabar desmaiando e acabando descobrindo que ela tinha tido esse AVCI. Pelo menos ela está se recuperando. Vamos ver a partir de agora como vai ser e vamos continuar torcendo para ela poder voltar às quadras. Agora, é bom que se diga que os dirigentes do Ljubljana, o Krim Ljubljana, que é o clube em que ela está jogando lá fora, estão um tanto receosos quanto à volta dela às quadras justamente após esse episódio. E uma outra informação é que as jogadoras acabaram se submetendo a exames para saber se, sei lá, um AVC pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com atleta como com a Dani Piedade, que está em plena ativa, tem 33 anos, então as outras jogadoras acabaram ficando com um pouco de receio também, a comissão técnica, e todas partiram para uma bateria de exames. E os AVCs que têm afetado muitos atletas, não é o primeiro caso, a gente já viu outros casos de atleta que morreu em campo de futebol também com ataque cardíaco. Então, todo mundo tem que se ligar um pouquinho nisso, ficar bem atento, sempre que puder fazer o exame, fazer um check-up aí para ver se conferir se está tudo bem, nunca é demais. Então, vamos falar agora de tênis, porque nós tivemos marcas aí. Porque ontem, o dia 8 de outubro, vai ficar marcado para Teliana Pereira. Depois de receber a notícia pela manhã que atingira sua melhor posição no ranking da ATP com o lugar número 189, a pernambucana estreou bem no Challenger de Sant Cugat, na Espanha. Número 1 do Brasil, a tenista passou fácil pela atleta da casa, Andréa Lázaro Garcia, anotando 6-1 e 6-2. Agora, a Teliana enfrenta já hoje a alemã Karina Vitehoff, a número 263 no ranking mundial do tênis. Em caso de nova vitória, a brasileira pode cruzar nas quartas de final com a segunda favorita a vencer o torneio, que é disputado no Saibro e oferece $25 mil em premiação. No caso, ela pode enfrentar a tenista estrela Cabeça Candela. Teliana também disputa as duplas do Challenge de Sant Cugat ao lado da búlgara Alexandra Naidenova, e ela vai enfrentar a sérvia Alexandra Krunic e a polonesa Paula Kania. É isso aí, a Teliana, que não é um nome muito conhecido, muito difundido, o tênis feminino no Brasil não tem tanto destaque assim quanto o masculino. Tênis feminino a gente só escuta falar em Serena Williams, enfim. Vamos ver se o Brasil começa a se destacar também no tênis feminino, começar a apostar. As mulheres também aparecer um pouquinho mais para jogar tênis e aí participar de competições, participar de alguns challenges aí, pra gente também ver os nomes brasileiros femininos melhorando no ranking da ATP. Já tá melhorando, já tá na posição 189. A gente já pode começar a ter alguma esperança. Vamos seguir. Vamos falar de vôlei. Ainda em recuperação das 2 cirurgias que teve de fazer na perna esquerda, Natália entrou apenas no final do jogo do título do Unilever no Campeonato Carioca no domingo. Apesar de ter atuado por pouco tempo, a Pantera se mostrou contente e já aproveita a evolução para o resto da temporada. Apesar de ver fortes concorrentes na competição nacional, que começa no final de novembro, Natália acredita que o Unilever tem potencial para ir longe, até porque tem um técnico como Bernardinho no banco. Na opinião do treinador, o Unilever ainda vive um processo de crescimento que passa pela recuperação de Natália e a adaptação das estrangeiras contratadas para essa temporada, Logan Tom e Sara Pavan.
Com um elenco muito jovem na mão, a Unilever vive uma renovação e vai ter nos adversários da Superliga Nacional várias atletas campeãs olímpicas em Londres. Segundo Bernardinho, Mara é uma das garotas que pode ter papel decisivo. Depois do título carioca, a equipe do Unilever terá de aguardar até o fim de novembro para estrear, no caso, na Superliga na temporada 2012-2013. Primeira partida que vai ser no dia 23 no Rio de Janeiro contra o São Caetano. Bernardinho, que elogiou bastante a canadense Sarah Pavan, diz que ela tem uma leitura do jogo fora do comum. Ela que é uma atleta que, a partir do momento em que ela se adaptar ao time, se adaptar à situação do voleibol brasileiro, vai poder ajudar muito mais o Unilever. O Unilever que foi campeão aí carioca nesse final de semana. A Logan Tom já tinha chegado, a americana já tinha chegado ao time e já fez uma belíssima partida nesse final de semana. Para você que ainda não está familiarizado com os novos times aí da Superliga de vôlei, já comecem a fazer aí, dar uma procurada nas novas contratações. Lembrando que uma das disputas dessa Superliga vai ser das mais eletrizantes, claro, sempre Unilever e Osasco, e também agora o Campinas com o José Roberto Guimarães à frente e também com várias estrelas da seleção brasileira feminina de vôlei. E vamos seguir falando de vôlei, porque Maurício Lima, um dos dois únicos brasileiros com 2 medalhas de ouro olímpicas no currículo, o outro é Giovanni, foi indicado para o Hall da Fama do vôlei. A cerimônia solene está programada para o dia 20 desse mês, na cidade onde o vôlei foi criado, Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O ex-levantador, sempre competitivo, orgulha-se de ser o primeiro integrante da geração de ouro, aquela que foi campeã em Barcelona em 92, a receber a honraria. Maurício é o 7º brasileiro a ingressar no Hall da Fama da modalidade. Sensível ao aspecto político, a modalidade já agraciou Carlos Arthur Nussmann, que defendeu a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 64 em Tóquio. Naqueles tempos, o Brasil estava longe de ser a potência da modalidade que é hoje. Entre 10 equipes, a seleção ficou em 7º lugar. Por mérito esportivo, foram incluídos no hall os atletas Bernard, Jaqueline Silva, Ana Moser, Adriana Berrar e Shelda. Quem não lembra das partidas da Ana Moser, por favor, procurem. São jogos que ficaram para posteridade. Ana Moser foi uma das monstras no tempo em que o esporte feminino surgia com nomes fortes, também como Hortência, como a Fernanda Venturini. Então, para você que não conhece muito bem esses nomes, ou já ouviu falar, mas não conhece, procure também conhecer Márcia Fu do vôlei e os confrontos incríveis que o Brasil tinha contra Cuba. E vamos falar agora de esportes de inverno. A tetracampeã mundial da Copa do Mundo do esqui alpino, Lindsey Vonn, pediu permissão para competir entre os homens. A atleta americana escreveu uma carta ao diretor do evento, Gunther Rujara, dizendo que quer disputar o downhill masculino em Lake Louise, nos Estados Unidos, de 21 a 25 de novembro. As informações são da agência de notícias Reuters. Rujara e o Conselho Alpino debateram a questão durante a última semana em Zurique, na reunião de outono da Federação Internacional de Esqui, mas não chegaram à decisão. Durante o mesmo período, as mulheres estarão competindo em Aspen, nos Estados Unidos, em provas de slalom e slalom gigante. Vencedora de 53 provas da Copa do Mundo em sua carreira, Vonn é a segunda maior vencedora na história do downhill feminino. Ela fica atrás apenas da austríaca Annemarie Moser-Prowell, que triunfou em 36 eventos de 1970 a 1980. Especialistas afirmam que Lindsey Vonn pode ficar até 5 segundos atrás dos homens mais rápidos. O Mundial, que também vai ser uma das últimas seletivas para as Olimpíadas de Inverno, que vão acontecer no próximo ano, em junho. Em Sochi, na isso Rússia. Mesmo. E tem brasileiro também disputando, tentando essa vaga aí. São 9 brasileiros que têm possibilidade de ir para as Olimpíadas de Inverno. Tem possibilidade, mas a certeza é que 7 tem uma vaga já quase garantida. Mas vamos torcer para irem os 9, para o Brasil ter mais representatividade nessas Olimpíadas de Inverno. É complicado a gente falar que é uma certeza quase garantida para os brasileiros. Os brasileiros não têm realmente quase nenhuma tradição nos esportes de inverno. No entanto, já tem brasileiro apelando até para a fama da Larissa Riquelme para ver se consegue uma vaga.
E vamos falar agora de Usain Bolt. Bicampeão olímpico nas provas de 100 metros rasos, 200 metros rasos e revezamento 4x100, o velocista Usain Bolt descartou competir no salto em distância ou no salto triplo nos Jogos do Rio em 2016. Em entrevista na Nova Zelândia, o jamaicano destacou que pretende conquistar o tricampeonato nas provas em território brasileiro. A hipótese de disputar provas de salto havia sido levantada pelo próprio Bolt, que afirmou que poderia participar deste tipo de competição nos Jogos de Commonwealth em Glasgow, na Escócia, em 2014, como forma de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. Atualmente, o velocista jamaicano detém o recorde mundial dos 100 metros rasos com 9 segundos e 58 centésimos, dos 200 metros rasos com 19 segundos e 19 centésimos e participou da equipe de revezamento 4% de seu país, que registrou 36 segundos e 84 centésimos, sendo essa a marca mais veloz dessa modalidade na história. Usain Bolt, que para a alegria dos brasileiros, para fazer a alegria do pessoal que vem assistir às Olimpíadas do Rio, vai novamente competir nos 100 e nos 200 metros, que era algo que estava todo mundo esperando para ver de perto aqui no Brasil. E esquecendo um pouco as Olimpíadas, aliás, não esquecendo um pouco, mas esquecendo um pouco o atletismo, vamos falar de ginástica. Porque o Centro de Treinamento de Ginástica no Rio de Janeiro vai receber, a partir de hoje, os atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Masculina para o estágio de treinamentos visando a formação do grupo para os Jogos do Rio em 2016. A equipe mescla atletas experientes com mais jovens. Todos serão avaliados pela comissão técnica durante 12 dias em que vão estar reunidos. Além dos exercícios em aparelhos específicos, com foco nas habilidades de cada ginasta, também faz parte do cronograma atividades com foco na preparação física, força, flexibilidade e prevenção de lesões. O velódromo também receberá 6 atletas da seleção alemã. A intenção da visita, marcada para terminar na quinta-feira, é um primeiro contato com a sede dos próximos Jogos. Tá aí a seleção de ginástica brasileira já começando a se preparar. A ginástica brasileira, que também é um esporte forte nas Olimpíadas. Se mostrou forte depois de Londres. E em Londres também, novos atletas que acabaram surpreendendo o Brasil. Não só os brasileiros, como também outros atletas. Foi surpresa, mas tá aí, eles estão lá. O Sérgio Sazaki não conseguiu classificação, mas fez também uma prova muito boa. E a gente está esperando ótimos resultados aqui no Brasil. E claro, também esperar a contrapartida da Confederação Brasileira de Ginástica com a renovação, esperar para ver quem serão os novos atletas, já que aquela geração que foi a Pequim, que foi a Atenas, a maioria já está se aposentando ou já se aposentou, ou o brasileiro também não vê mais tanta graça em vê-los, porque os últimos resultados não foram tão bem. Que se diga aí, Daniele Diego Hipólito, a própria Daiane dos Santos. Quem sabe aí a Jade Barbosa assine os papéis a tempo dessa vez e possa competir no Rio 2016. Ela que tinha uma das melhores chances, foi muito destacada em Pequim 2008, tinha boas chances para um pódio ou na trave, dentre os aparelhos individuais, também no salto. Infelizmente, por uma burocracia, por uma pirraça, ela não foi aos Jogos Olímpicos. E já é esse final de semana, vamos falar, porque a gente tem que falar esse final de semana, o UFC Rio 3 vai estar movimentando lá a HSBC Arena. E claro que tem brasileiro representando muito bem o país. E vamos falar desse brasileiro porque o público vai estar lá esperando a luta dele. Uma das cenas mais marcantes da primeira edição do UFC Rio, em agosto do ano passado, foi a vitória de Rodrigo Minotauro sobre Brendan Schaub. Depois de levar um susto, conseguiu nocautear o norte-americano e levou a Arena Carioca ao delírio. Não foram poucas as pessoas vistas às lágrimas e uma chuva de cerveja também tomou conta do local. Agora ele volta ao evento carioca para testar seu status de herói do show e do próprio MMA brasileiro, mas não é qualquer volta. Estrela da penúltima luta da noite no UFC Rio 3,
Contra o norte-americano Dave Herman, Minotauro também terá de provar que está recuperado da fratura no braço que sofreu contra Frank Mir no final do ano passado. Não há como negar que ainda há o fantasma daquela derrota. Não tem como esquecer uma lesão tão grave como aquela, mas ele prefere pensar nela como uma lição aprendida. Mas mesmo assim, vindo dessa grave lesão e com 36 anos, Rodrigo prevê ainda um bom tempo de carreira. Ele explicou que pretende lutar mais 3 anos, pelo menos. Minotauro garante que uma derrota não criará uma pressão para que ele pare. Sobre as provocações de seu rival, Dave Herman disse que adoraria aposentar o brasileiro em casa. Minotauro mandou um recado curto e direto. Gosto de enfrentar caras que usam trash talk. Esse tipo de provocação ficou muito mais motivado pro duelo. Alguém tem dúvida de que essa luta vai pegar fogo? Minotauro, mais uma vez, que tem tudo para fazer uma ótima luta, tá muito bem preparado para essa luta. Claro, ainda tem essa lesão que ele acabou sofrendo, todo mundo lembra, foi uma cena assim que ficou gravada na memória, essa lesão do Minotauro. Mas vamos ver se ele tá recuperado de verdade. Ele se preparou para essa luta muito bem e ele ainda vai estar no Brasil. O Minotauro, que foi um dos pioneiros do MMA brasileiro, ele que também tem vários projetos sociais aqui no Brasil, e o atleta que mais divulgou esse evento, vem divulgando há muito tempo já o MMA aqui no Brasil, esperando, claro, um bom resultado do Minotauro. E além de falar do Minotauro, também estamos querendo ver o Minotauro voltar ao octógono, porque estamos com saudade. Né? Para quem foi atropelado por um caminhão, não vai ser uma derrota que vai aposentá-lo aí do octógono. E continuando falando de UFC Rio 3, uma das tradições do UFC é fazer propagandas divertidas para divulgar seus eventos. Mas dessa vez, para a luta principal do UFC Rio 3, que acontece no sábado, eles se superaram. No vídeo divulgado pela organização, Stephan Bonnar pega conselhos com Forrest Griffin para o confronto com Anderson Silva na capital fluminense. Mais que isso, ele fala como não enfrentar o campeão dos médios. Bonnar e Griffin fizeram uma das lutas mais épicas do UFC na final da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter. Confronto esse que ajudou muito a popularizar o MMA e o Ultimate nos Estados Unidos. Outra parte importante da piada é o fato de Forrest já ter enfrentado o Anderson entre os meios pesados, e o brasileiro deu um verdadeiro show que fez até com que o norte-americano deixasse o octógono correndo após o nocaute. E também tem mais notícias a respeito dessa última luta. Desde que anunciou a nova luta principal do UFC Rio 3 entre Anderson Silva e o Stephan Bonnar, Dana White vem ouvindo críticas, principalmente falando que o norte-americano não teria nível e técnica para enfrentar o brasileiro dentro do octógono. Como é de seu feitio, ele passou então a defender de forma ferrenha sua escolha, até porque ele não tinha muitas opções para salvar o card. O presidente do Ultimate apontou o tamanho de Bonnar como a sua principal arma contra o Spider. Além de estar mais acostumado com o peso, Stephan sempre lutou entre os meios pesados, enquanto o Anderson faz apenas sua terceira luta na categoria. O norte-americano tem 1,93 m de altura contra 1,88 m de Silva e 2 metros de envergadura contra 1,97 do campeão dos médios. E em um vídeo promocional do combate, que acontece no próximo sábado, Anderson explicou que agora, aos 37 anos, com 10 defesas consecutivas de cinturão dos médios e 15 vitórias seguidas no Ultimate, seu maior objetivo é se aposentar invicto no UFC. Na carreira, ele tem 4 derrotas, todas antes de entrar na franquia. O Dana White, claro, vai continuar defendendo essa luta, porque enfim foi uma escolha dele. E ele também tem que apostar nessa luta, claro, vai dar uma ótima bilheteria para ele. Mas, pela lógica, se tivesse algum risco do Stephan Bonnar derrotar o Anderson Silva, vocês acham que ele tinha posto essa luta? Olha, cuidado com as zebras, esse ano tá complicado. O Anderson Silva é o maior lutador dentro do evento dele. Tanto que a luta nem cinturão vale, ou seja, ele tá fazendo só um espetáculo, tá botando lá pra o público brasileiro se divertir, claro, ver o Anderson Silva que foi o principal motivador dos brasileiros gostarem de MMA. Você quer dizer que essa luta vai virar um telequete, é isso, Neila do Rebo Monteiro? Quase isso. Mas vamos esperar, claro, uma boa luta. O Anderson Silva tá se preparando e o Stephan Bonnar tá se preparando ainda mais para enfrentar o Anderson Silva. Também com medo de morrer, que ele disse que tava sem o apoio da família, que a família tá com o pé atrás com essa luta contra o Bonnar, tá achando que ele vai apanhar bastante.
Então vamos ver como é que vai ficar essa situação. Não percam o UFC Rio 3, que acontece nesse final de semana. Você que não vai poder ir ao Rio, vai mesmo assistir aqui dos bares de Teresina. Então a gente se encontra por aí. E para fechar o nosso boletim esportivo, vamos falar de esporte aí que pode animar muita gente. Ou não, né? Um vídeo publicado pelo jornal The Telegraph apresentou um novo esporte radical que promete te fazer chegar bem perto da sensação de voar e de mergulhar como um golfinho. O flyboard combina o jet ski a uma mochila de jato capaz de atingir a altura de 10 metros acima da água. Anexado a um jet ski por uma mangueira feita com material super resistente, o motor bombeia a água em alta pressão para o dispositivo, dando a sensação de que se está voando. A direção é controlada pelos pés e a estabilidade pelas mãos, como no filme Homem de Ferro. O flyboard foi inventado por Frank Zapata em 2011. Agora vem a parte em que vocês podem não se interessar pelo esporte. Aqueles que quiserem se aventurar e experimentar um novo esporte radical terão que desembolsar mais de 7 mil libras, cerca de 22,8 mil reais, para comprar o flyboard, além de ter um jet ski, é claro. Mas claro que vocês se animaram no começo com o esporte, quem nunca quis voar? Nem essa chance. Depois de assistir o Homem de Ferro também, todo mundo fica naquela vontade. Mas se você tiver um jet ski, já é um passo. Compre só o flyboard, mais 22 mil reais. Você pode conseguir. Tá aí, daqui a um tempo, quem sabe, muita gente capaz de praticar o esporte. É complicado, principalmente com essa questão. Tem muita gente que é desastrada. Imagina uma pessoa ter que controlar por conta dos pés. Tem gente que vai se dar muito mal nessa brincadeira. É isso aí. Universitário Esportiva volta já. Sexta-feira, dia 12 de outubro, na Tenda Alternativa. Venha conferir o melhor do reggae. Sexta Roots. Com Jura Mijá e Arranjo Roots. Tocando os clássicos da MPB, do pop e muito mais em ritmo de reggae. Jura Mijá e Arranjo Roots. Sexta, dia 12, na Tenda Alternativa. A partir das 22 horas. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. Vamos lá começar a falar de futsal, porque o técnico Marcos Sorato ficou satisfeito com o desempenho da seleção brasileira no último torneio antes da Copa do Mundo de Futsal da Tailândia, que vai ser disputada entre os dias 1º e 18 de novembro. Mesmo desfalcado dos jogadores que atuam em clubes do exterior, o Brasil não teve grandes dificuldades para derrotar Argentina, Chile, Uruguai e ficar com o título do circuito sul-americano no último final de semana em Brasília. A conquista serviu para o treinador tirar suas últimas dúvidas antes da divulgação da lista final de convocados para o Mundial. Uma das preocupações do treinador é com os jogadores que estão lesionados, como é o caso de Falcão. O ala do Orlândia se recupera de uma lesão na coxa sofrida nas semifinais da Liga Futsal e não teve condições de disputar o Sul-Americano. Novos exames deverão ser feitos até o dia 15 de outubro para saber se o camisa 12 poderá integrar o grupo que vai à Tailândia. No dia 16, a seleção brasileira embarca para o Japão, onde vai fazer a preparação para a Copa do Mundo. No dia 22, o time fará um amistoso com a seleção japonesa em Tóquio. Outros 2 jogos preparatórios também estão programados pela comissão técnica. A caminhada do Brasil em busca do heptacampeonato mundial na Tailândia vai começar no dia 1º de novembro contra o Japão. Líbia e Portugal serão os outros 2 adversários da primeira fase. Tá aí a seleção de futsal que está há muito tempo se preparando para esse mundial. Os meninos estão indo muito bem. Já é a segunda competição a nível internacional esse ano que eles conseguiram o título. O último foi no começo do ano em cima da Argentina. Não vou lembrar qual foi a competição. Mas, claro, o técnico está sofrendo com desfalque. Já teve também no comecinho do ano desfalque do Jack, também estava lesionado. Agora o desfalque do Falcão, que tava com essa lesão, mas ainda jogou a final da Superliga. Depois disso, claro, tá tendo que descansar um pouquinho. Vamos ver se o Falcão consegue estar aí também em mais um Mundial. Ele que é o artilheiro da seleção de futsal do Brasil e grande destaque também. E todo mundo torcendo para o Brasil conseguir esse heptacampeonato. E claro, para o futsal ser um dos esportes a estarem nas Olimpíadas do Rio.
E agora uma coisa que chama a atenção é essa cegueira das seleções brasileiras, principalmente de futebol e de futsal, por amistosos contra Japão e China. Mas esse amistoso seria bem um bom jogo, já que o primeiro adversário do Mundial é justamente o Japão. Já seria para conhecer bem o time antes do jogo, já dá para se adaptar um pouquinho mais. Vamos ver o que vai sair desse amistoso e, claro, já pensando nesse Mundial aí que vai acontecer, começa a partir do dia 1º de novembro. Né? Pode também fazer um amistoso contra o Iraque também, quem sabe. E vamos seguir, vamos falar agora de futebol mesmo, vamos falar do Cruzeiro. Para quem não sabe, há muito tempo, desde que o Alex acabou rescindindo o contrato com o Fenerbahçe, a torcida do Cruzeiro tem se mobilizado e começou nas redes sociais uma manifestação e resolveram fazer um evento, programaram um evento, uma manifestação nas ruas lá de Belo Horizonte para tentar levar o Alex para o Cruzeiro. E vamos falar disso, porque o clamor das redes sociais foi para a rua. Tudo para que o ídolo Alex, que brilhou no Cruzeiro em 2003, ano do mais vitorioso da história do clube, com a conquista da Tríplice Coroa, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, se sensibilize com os apelos e volte ao time estrelado. Com várias faixas, sinalizadores e aos gritos de Alex Guerreiro, volta pro Cruzeiro, a manifestação começou pouco antes das 19 horas. No caminho, muita festa. Para abrir passagem para os torcedores, o tráfego teve que ser interrompido em algumas ruas até Barro Preto. A PM, que acompanhava o cortejo, que ocorreu tranquilamente, alguns dos motoristas no caminho buzinavam, um sinal de incentivo ao desejo dos manifestantes também de que acabe logo isso. O meia que deixou o Fenerbahçe da Turquia está com um futuro indefinido. Após ter rescindido com o clube turco, no qual jogava desde 2004, Alex pode voltar ao futebol brasileiro na próxima temporada. Mas se a torcida cruzeirense tem apelos e razões para repatriar o ídolo, outros clubes com motivos semelhantes também estão na parada. Palmeiras e Coritiba, equipes nas quais também atuou, também tem o interesse no jogador. Pelo lado cruzeirense, a diretoria já se movimenta nos bastidores para viabilizar o retorno de Alex. Na última semana, o presidente Gilvan de Pinho Tavares, em conversa informal com a imprensa, revelou que o clube tem uma provável parceria para trazer o jogador. Entre os jogadores e comissão técnica, o sentimento é o mesmo das ruas e das redes sociais. O craque Montijo e o técnico Celso Roth já se manifestaram a favor de um possível retorno de Alex. Os torcedores aproveitaram ainda para cobrar uma postura do presidente Gilvan de Pinho Tavares e do técnico Celso Roth. Tá aí os brasileiros já, todo mundo pensando aí no Alex, querendo que ele volte ao Brasil. Vários times já procurando um jogador para que ele represente o clube. E os torcedores cruzeirenses já começaram essa mobilização. Para quem não viu as imagens, as ruas lotadas de verdade, os cruzeirenses bem animados pedindo essa volta do Alex. Vamos ver para onde é que ele vai. Agora, uma informação aí de última hora que saiu ontem no Twitter, foi veiculada aí, que o Coritiba já pode ter acertado aí um contrato com o Alex por 2 anos. Foi informação aí de um próprio jornalista lá de Curitiba que veiculou aí essa possível informação. Não se sabe ainda se foi confirmado, se o Coritiba tá fazendo aí um jogo aí, uma pressãozinha. Ninguém sabe como é que vai ficar essa situação. Agora, os torcedores palmeirenses é que não ficaram felizes em nada, nem com essa suposta contratação aí feita pelo Coritiba. Os palmeirenses que estão precisando de um bom reforço, já que a situação do time não tá nada boa. Se não tá boa para essa temporada, imagina para a próxima, que tem Campeonato Brasileiro Série B, um dos campeonatos mais fortes, e também Copa Libertadores da América. Também mais uma novela brasileira para ver quem fica com o Alex. Vamos seguir, já que a gente falou de Palmeiras, vamos falar de ex-palmeirense. O Sport de Portugal já convidou o técnico Luiz Felipe Scolari para assumir o lugar de Sapinto, demitido semana passada, 2 dias antes da derrota para o Porto no clássico do final de semana. No entanto, a ideia inicial de Filipão não é de aceitar o convite. Quem faz a intermediação do negócio é o empresário Jorge Mandeiros, agente também de grandes partes dos atletas do Real Madrid e do técnico José Mourinho. Nessa quarta-feira passada, o técnico campeão mundial em 2002 vai viajar
nessa quarta-feira, amanhã, no caso, o técnico campeão em 2002 vai viajar para Portugal para compromissos particulares. A viagem pode servir para o clube campeão português pela última vez também em 2002 tentar seduzir o treinador. Um dos aspectos da provável negativa é o imposto, que pode alcançar 42% nesse caso. A proposta do Sporting representaria salário menor em comparação ao que ele era pago pelo Palmeiras até o mês passado. A volta do treinador ao Brasil está pré-agendada para o domingo para cumprir compromissos com o Ministério do Esporte, com quem acertou palestras sobre a Copa do Mundo do Brasil em 2014. O Sporting é hoje o 11º colocado no campeonato português. O Sporting que está vivendo realmente uma situação complicadíssima no campeonato português. O nome do Filipão há muito tempo já estava sendo soldado, todo mundo, principalmente jornais europeus, falando que tinha essa possibilidade do Filipão ser convidado para ir para o esporte, mas tudo indica que ele não vai aceitar o convite. Parece que ele não tem interesse agora em voltar a ser técnico, vai continuar aí com o cargo dele do Ministério dos Esportes aí, começar essas palestras falando um pouquinho sobre a Copa do Mundo. O Ibope disse que o Filipão tem 70% de chance de acertar com o esporte. Não acreditem nessa pesquisa do Ibope. Vocês já viram os últimos resultados aí na eleição. Vamos seguir? Já que a gente falou de Filipão, vamos falar de seleção. No dia em que os jogadores se apresentaram à seleção brasileira para os próximos 2 amistosos contra Iraque e Japão, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou os cortes dos laterais Daniel Alves, do Barcelona, e Alexandro, do Porto. Os dois sofreram lesões na coxa esquerda nos últimos jogos em que fizeram pelos seus clubes, contra o Real Madrid e Sporting, respectivamente, e não poderão estar em campo com a equipe do técnico Mano Menezes. Apesar dos cortes de última hora, o treinador da seleção não vai fazer uma nova convocação para chamar substitutos para os dois jogadores. Tentando evitar novos atritos com os clubes brasileiros por conta dos desfalques para a reta final do Campeonato Brasileiro, a CBF manterá o mesmo time que já havia sido chamado por Mano, agora sem Daniel Alves e Alexandro. Atletas de times europeus também não poderiam ser chamados, já que existe um procedimento burocrático para a convocação deles. A confederação é obrigada a avisar os times com 14 dias de antecedência e para conseguir a liberação de um jogador em uma emergência, seria necessário uma negociação mais cautelosa que a CBF preferiu evitar. Com esse cenário, o Mano Menezes poderá improvisar o lateral esquerdo Adriano, do Barcelona, pelo lado direito. O jogador já atuou nessa posição no clube catalão. Outra opção para o técnico vai ser deslocar um zagueiro para ocupar o setor. O treinador, no entanto, terá que esperar até hoje para começar a fazer os testes e definir o time que estará em campo na quinta-feira contra a fortíssima seleção do Iraque, a bombástica seleção do Iraque. Seleção brasileira aí que vai começar já os preparativos para esses 2 amistosos. Seleção que tem novidades, tem a volta do Kaká. A gente vai ver se o Kaká vai estrear, vai voltar a campo pela seleção ou não, e como o Mano Menezes vai escalar ele nesse time aí que já há muito tempo já está já está organizado. O mesmo time que participou de preparos para as Olimpíadas, foi para as Olimpíadas, tem sendo convocado para esses amistosos, e vamos esperar aí o que vai ser disso, também com esses 2 desfalques que o Mano Menezes acabou tendo. A gente sabe que é complicado também convocação e jogador acabando lesionado, principalmente para o futebol brasileiro, porque tem essa preocupação com os times que acabam perdendo muitos jogadores por causa dos amistosos. E claro, na Europa eles não aceitam essa de quantas vezes a gente já não viu esse jogador convocado e o time não liberar o jogador. E agora o Mano também peca um pouco por não prestar atenção, como a gente já vem falando, nos outros times que disputam as outras séries do Campeonato Brasileiro. É algo que a gente tem que destacar. Mano, por favor, olhe para a Série B, pelo amor de Deus, porque a Série B tá com jogadores incríveis que tem sim nível para estar nessa seleção brasileira. É um pouco irracional da parte dos técnicos. Não diria nem irracional, mas um pouco de, como diria o Flávio Meirelles, uma falta de criatividade. Porque o Campeonato Brasileiro Série B é tão forte, e se apresentou pelo menos essa temporada tão forte,
quanto o Campeonato Brasileiro Série A, que deixou muito a desejar, pelo menos, né, na primeira parte do campeonato, foi muito mais fraco e muito mais sem muitos destaques do que o próprio Campeonato Brasileiro Série B. E outra coisa, os times, por exemplo, como Náutico, Bahia, Ponte Preta, estão com excelentes jogadores que também não estão sendo aproveitados para um teste. A Portuguesa também. Tá aí o Bruno Mineiro, o Ananias. Bruno Mineiro que merece um olhar especial aí do Mano Menezes aí para quem sabe no futuro pelo menos testar ele uma vez aí na seleção, ver como ele se sai. Mas a gente tem que realmente ressaltar os times da Série B, porque a Série B tá incrível, os times estão muito fortes, estão vindo com tudo. Os times que vão subir para a Série A tem tudo para fazer um próximo Brasileirão 2013 muito bem. E tá na hora dos técnicos brasileiros mudarem essa postura de olhar só para a elite do futebol brasileiro, só para a Série A, e também ver jogadores que estão nas outras séries, porque tem destaque também por lá. Quantos times da Série A já não contrataram jogadores da Série B? Já é um ponto a ser visto. Principalmente Atlético Paranaense, que está voltando aí, e o Vitória, que também está excelente na competição. Fizeram um jogaço nesse final de semana aí que passou. E vamos falar agora do Hulk, porque ainda tem essa polêmica de alguns jogadores não estarem bem com ele que teve problema no começo assim que chegou, de jogador não falar com ele, de ter reclamação de jogador ser suspenso por causa disso. A gente vai falar agora. A vitória por 2-0 sobre o Krasnodar no último domingo tirou um peso das costas do Zenit. As contratações do belga Witzel e do brasileiro Hulk tumultuaram o ambiente do time de São Petersburgo, que não vencia havia 6 partidas, somando o Campeonato Russo e Champions League. O volante Denisov e o atacante Skerzakov reclamaram dos altos salários aos dois jogadores, foram afastados da equipe principal, mas até agora o atleta de frente foi o único a se retratar. O técnico Luciano Spalletti garante que as contratações foram ótimas e mostra que o Zenit tem ambição. Spalletti, que conquistou 2 títulos nacionais com o time de São Petersburgo, afirmou que o ambiente no vestiário segue o mesmo depois das contratações. Sobre a situação de Denisov, o técnico afirmou que a volta ao time titular só depende do volante. Denisov, que é o jogador que mais está implicando aí com a ida do Hulk para o Zenit, ele ainda não pediu desculpas e a diretoria preferiu, assim como o técnico, prefere manter o jogador afastado do time. Então é sinal que o clima nos vestiários não está tão igual assim depois das contratações. Enfim. Vamos seguir agora, vamos falar do ranking que saiu hoje. A classificação mundial de artilheiros da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol voltou mais uma vez a trazer o Neymar na segunda colocação, atrás apenas dele, Lionel Messi do Barcelona. A instituição, que leva em conta gols marcados por seleções ou em partidas internacionais, atribui 17 gols ao atacante do Santos. Destes, 9 foram pela seleção brasileira e 8 pelo Peixe. A liderança segue com o Messi, que tem 19 gols, sendo 9 pela seleção argentina e 10 pelo Barcelona. Já Cristiano Ronaldo aparece na terceira colocação com 16 gols, sendo 5 por Portugal e 11 pelo Real Madrid. Entre os 10 primeiros, há outros 2 brasileiros. Leandro Damião, na 5ª posição com 7 gols pela seleção e 6 pelo Internacional. E Ricardo Oliveira em 9º com 12 gols pelo Al Jazeera dos Emirados Árabes. E agora vamos falar rapidinho da lista completa dos 8. Os 8, vamos lá. Lionel Messi em primeiro com 19 gols. Neymar em segundo com 17. Cristiano Ronaldo em terceiro com 16. Radamel Falcão Garcia, do Atlético de Madrid, com 15 gols. Mohamed Al-Butreika, do Al-Ahly, com 13 gols. Leandro Damião com 13 gols. Klaas-Jan Huntelaar com 13 gols. Michel Misfout, do Valeta, de algum lugar do planeta, com 12 gols. Emmanuel Clotet, do Beruncur Chelsea, da Gana, com 12 gols. E Ricardo Oliveira, do Al Jazeera, com 12 gols. Leandro Damião, que também estava na lista passada, aí na mesma posição, aí 5ª colocação. Coisa boa, veio os brasileiros aparecendo nessa lista, que há muito tempo a gente não via, o se via estava muito embaixo. E o Neymar está se destacando, o Neymar que também está começando a ganhar a admiração de jogadores aí europeus, até o Ibrahimovic já pedindo para que ele vá jogar na Europa, que o lugar dele é lá e quer ver ele jogar de perto.
Vamos ver aí o futuro do Neymar, que por enquanto é no Santos, diz ele e o Santos, mas vamos ver como é que vai seguir. O Ibra que tá adorando fazer o papel daquela terceira pessoa do que fica no eu não deixava. Porque enquanto o Messi e o Cristiano Ronaldo estão disputando aí em tudo que é campeonato, em tudo que é estatística, em tudo que é tabela, qualquer coisa, campeonato de peteca, porrinha, qualquer coisa, eles estão, o Ibra vai lá e coloca, sempre pontua o nome do Neymar como uma terceira grande opção. Aí gera já essa confusão entre os times que começam a especular e começam a olhar para o Neymar querendo levar ele para a Europa. E aí a situação fica complicada. O Messi já disse que, enfim, não vê tanta graça assim nesse menino chamado Neymar. Cristiano Ronaldo, por sua vez, nem se pronunciou a respeito do assunto. Nem vai tão cedo. Até porque ele tem um cabelo... Um ego muito grande. Vamos seguir agora rapidinho, a gente já falou do Neymar, vamos falar do Santos, porque apesar de ser o ano do centenário, 2012 não tem sido bom para o Santos. Além de ter sido eliminado pelo Corinthians na Libertadores, o time do Litoral Paulista está perto de fazer sua pior campanha da história do Brasileiro de Pontos Corridos, que existe desde 2003. Na atual edição, a melhor posição da equipe foi um 10º lugar, alcançado na última rodada do primeiro turno. Nunca um time da Vila Belmiro tinha ficado tão longe das primeiras posições. Em 2008, a campanha foi ainda pior, mas o time chegou a frequentar a 7ª posição e, em determinado momento do campeonato, e passou, no caso, a maior parte dele na zona de rebaixamento. Em 2012, os santistas já estiveram 4 rodadas na zona da degola, mas foram rapidamente tirados dali, principalmente por causa de Neymar. O atacante é o principal responsável por não tornar a situação da atual equipe desesperadora. O problema é que ele é desfalque constante por causa das convocações da seleção brasileira. E nas próximas 2 partidas, por exemplo, o camisa 11 não poderá ajudar o time contra Botafogo e Vasco, porque estará vestindo verde e amarelo contra Iraque e Japão. O desempenho pífio em 2012 praticamente tirou qualquer chance de classificação à Libertadores depois de 2 anos de participações seguidas. Para evitar novo fracasso, em 2013 a diretoria se mexe em busca de reforços. Segundo o técnico Muricy Ramalho, os contratados não podem chegar apenas para compor elenco, mas para resolver os problemas de uma equipe pouco qualificada tecnicamente. Tá aí o Santos, que realmente está vivendo uma situação complicada, só joga bem se o Neymar estiver em campo, tá muito dependente do jogador, vai ficar complicado. Ainda tem esses 2 amistosos aí, além desses 2 amistosos tem, se eu não me engano, mais 2 amistosos, e vai desfalcar o Santos por mais 4 jogos. O Campeonato Brasileiro tá quase no fim. Vamos ver o que vai acontecer com o Santos, se ele vai conseguir largar um pouquinho essa dependência do Neymar. E tá aí o técnico Muricy Ramalho dando a opinião dele e chamando todo o elenco de pouco qualificado tecnicamente. Olha só quem está falando agora. E rapidinho, o nosso tempo já tá curtíssimo, a gente vai só falar hoje, tem Copa do Brasil Sub-20, isso mesmo, gente, Copa do Brasil que começou na semana passada. Hoje tem jogo do Fluminense e Náutico, às 20 horas, com transmissão do Sport TV e ESPN. E quem vai figurar lá é o Wellington Ney, o Wallace e Samuel, que estão também à disposição do profissional do Fluminense. Então vai ser aí um bom jogo. Quem puder assistir, quem tiver aí seus canais fechados, que assista. E além de Copa do Brasil, vamos falar de Série B, porque tem competição hoje. 21 horas, Joinville, São Caetano, Barueri, Ipatinga, Iasa e Guaratinguetá. Mas também tem Série C do Campeonato Brasileiro às 20h30, tem o jogo entre Macaé e Madureira. Aí os jogos de hoje para vocês acompanharem, para deixarem o dia de vocês mais bonito aí, bom futebol para vocês assistirem. E é isso aí, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim, o programa apresentado por Emanuele Messi Madeira. E, claro, sem comparações com Neila do Rego Monteiro. Universitário Esportiva, que é uma organização da FM Universitária. O programa que tem direção-geral do... Quer dizer, a rádio que tem direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Nária Macedo. É isso aí, amanhã, 11 horas, o Universitário Esportiva tá de volta aqui, esperando vocês sintonizarem na FM Universitária, ouvir a gente, saber todas as novidades do mundo dos esportes. E é isso.
E esse programa foi um oferecimento para os sobreviventes da disciplina de comunicação comparada que pediram um abraço aí pra gente levar, e claro, pro mentor aí da sobrevivência, o Jorge André, que tá escutando a gente. Jorge, grande abraço, obrigado pelos serviços prestados. Muito obrigada pela companhia de vocês e continuem na nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.